do contexto. Efésios 5:18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui estamos o apóstolo Paulo a exortar os irmãos a que não deveriam viver como os descrentes, não deveriam embriagar-se com vinho, em que há contenda ou há dissolução, mas deveriam encher-se com o Espírito. E deveriam fazê-lo falando entre eles com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração deles. Os irmãos podem então abrir o texto de Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Amém, irmãos? Então, tal qual mencionei, nós vamos fazer uma introdução, na verdade, ao assunto, onde vamos dar ênfase essencialmente em 3 erros que têm sido cometidos, às vezes, quando se vai interpretar esses textos da discussão sobre a salmodia, né, exclusiva ou não. Então, antes de a gente entrar, e a gente só fará isso no próximo domingo, discutir essencialmente os termos, a distinção, olhar para as escrituras, como é que foram usados, quer no grego, quer no hebraico, o sentido, obviamente, ali dos textos. Antes de nós entrarmos para essa discussão, nós precisamos pontuar algumas coisas importantes sobre hermenêutica. O que acontece, irmãos? Às vezes, os estudiosos eles vão falar muito prontamente, de forma muito capaz, sobre como se interpreta as escrituras, como se interpreta a Bíblia. Mas, via de regra, quando se chega nesses textos aqui, muita gente vai dar sentido ao texto, vai procurar, por exemplo, definir um salmo, vai procurar definir um hino, vai procurar definir um cântico, ou com base em autores que viveram séculos depois dos apóstolos, ou ainda com base na modernidade mesmo. Né? Então, às vezes as pessoas apelam para um dicionário atual de língua portuguesa para nos dar o sentido do que é hino, nos dar o sentido do que é cântico espiritual. Então, é necessário fazer observações importantes, né, sobre hermenêutica, especialmente em relação a esses textos. Por quê, irmãos? Quando nós vamos interpretar um texto, a gente fala normalmente do contexto. E quando nós vamos procurar interpretar um texto, nós precisamos, primariamente, analisar o texto em seu contexto bíblico. A primeira coisa é isso. Ou seja, nós precisamos analisar o texto no contexto bíblico dele. Antes de olharmos e apelarmos, por exemplo, para os autores, digamos assim, os autores contemporâneos, né? Seja fontes extras bíblicas, né? Nós precisamos primeiramente olhar para o contexto bíblico. Esse texto, esse termo, no seu contexto bíblico, quer no próprio autor, né? Olhar para o autor que usou, então, se é Paulo que usou, como é que Paulo usou aquela palavra, como é que Paulo usou aquele termo em outros lugares. Então, como nós falamos no domingo passado, por exemplo, né? Apelando e olhando, por exemplo, a questão gramatical de Salmos. Né? Do ponto de vista gramatical, Salmos, quando nós olhamos nas Escrituras, em grande medida, Salmos é usado para referir-se ao livro canônico. Então, se
quiséssemos apelar a um outro sentido de Salmos que não fosse livro canônico, nós deveríamos provar, deveríamos buscar pelo contexto, que o contexto nos direciona para isso. Ou, por exemplo, hino, como nós também referenciamos, por exemplo, hino. Quando Paulo e Silas na prisão, lá Lucas usa hino. O sentido gramatical lá é hino no sentido generalizado ou é hino no sentido que se referia aos salmos? Nós sabemos que todas as vezes que Lucas usou hino, himnos, né, no grego, para referir-se a uma canção, uma referência aos salmos. Quando ele quisesse usar para referir-se a hinos genéricos, ele usava ineu. Então, se o sentido gramatical aponta para isso, eu preciso olhar para o autor, para que, quando eu for determinar o sentido de um texto, eu preciso necessariamente olhar para como o autor usou. Então, o mesmo acontece, obviamente, com relação aqui a esse texto. O contexto gramatical de Paulo. Paulo usou para referir-se ao quê? Imagem. O contexto bíblico geral. Então, depois nós olhamos para o contexto bíblico, quer no autor em particular, quer em toda a escritura, o cânone das escrituras, nós precisamos então agora e só depois olhar para o contexto bíblico histórico. É que falamos, obviamente, de quê? Dos autores contemporâneos ao autor bíblico. E de preferência, aqueles autores contemporâneos que estavam fazendo um comentário às escrituras. Estavam fazendo um comentário ao sentido bíblico. Então, por exemplo, você não pode pegar um pagão para dar o significado do que é hino, por exemplo, do que é odes, por exemplo. Você não pode pegar um pagão e dizer, não, o contexto grego, pagão era esse, você vai dizer que provavelmente isso Paulo está a apelar. Então, precisamos olhar para autores contemporâneos, aos autores bíblicos, que procuraram fazer referência àquilo. É muito mais seguro trabalhar assim, porque senão a gente acaba, obviamente, correndo vários riscos. E, curiosamente, é que quando a gente entra na discussão sobre salmodia exclusiva, em grande medida, quando as pessoas procuram interpretar os termos encontrados aqui, nos nossos textos que nós abrimos aqui, Efésios 5:19 e Colossenses 3:16, via de regra, fazem-no com base no contexto contemporâneo. As definições via de regra são dadas com base no contexto contemporâneo, ou às vezes são dadas com base em autores que vieram a posterior, como nós veremos adiante quando apontarmos, obviamente, os erros que muita gente tem cometido quando vai procurar interpretar salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, meus irmãos, os autores que se opõem à salmodia exclusiva, os comentaristas, os escritores, quando vão comentar a respeito de qual é de fato o significado ou o sentido de salmos, hinos e cânticos espirituais, há uma completa falta de unanimidade entre eles. Há uma completa divergência entre os mesmos. Por exemplo, o comentário bíblico púlpito, então o comentário púlpito, né? Um comentário bíblico, ele diz o seguinte, quando vai comentar lá Efésios 5:19, ele diz que o significado preciso desses termos não é facilmente visto. Então ele começa, obviamente, como muitas vezes a gente se depara com comentários que às vezes a coisa é tão clara, e tão clara no texto bíblico, mas o autor vai dar um montão de voltas só para mostrar que há uma ambiguidade no texto, quando de fato não há ambiguidade. Ele começa a dizer assim, o significado preciso desses termos não é facilmente visto. Salmos, então, o que é Salmos para ele? Olha, Salmos devemos naturalmente aplicar os Salmos do Antigo Testamento. Então, entende, obviamente, que Salmos é uma referência aos Salmos do Antigo Testamento ou ao Saltério, o livro canônico que nós temos ali nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo que ele diz que Salmos devemos naturalmente aplicar os Salmos do Antigo Testamento, ele diz que, mas a falta de artigo torna o significado mais geral.
equivalente a cânticos com caráter dos salmos. Ou seja, para o comentário púlpito é que, por mais que os salmos possam nos direcionar aos salmos do Antigo Testamento, ao saltério, mas por não ter o artigo, mais ou menos assim, seríamos assim, cantando entre vós com o salmo, para ele deveria mais ou menos ser dessa maneira, o salmo, só assim é que entenderíamos que aqui os salmos, obviamente, o artigo estaria a definir concretamente qual é a referência. Ele fala, por não ter artigo, então o significado é mais geral. E esse significado mais geral significa o quê? Significa cânticos com caráter dos salmos, ou seja, cânticos que se assemelhem aos salmos, segundo o comentário público. E em relação a hinos, ele diz que eram canções celebrando os louvores do ser divino. Os hinos, então, são canções que celebravam louvores ao ser divino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à gloriosa e santíssima Trindade. E canções espirituais, ou odes, ele diz que é um elenco mais geral, meditativo, histórico, exortatório ou didático. Mas estes odes devem ser espirituais, ou esses cânticos devem ser espirituais, como o Espírito Santo nos levaria a usar e usaria conosco para o nosso bem. Ou seja, para comentário público, então, primeiro, obviamente, vai distinguir os termos como sendo verdadeiramente distintos. Segundo o comentário, salmos, hinos e cânticos espirituais há 3 categorias distintas de canções. E, ao mesmo tempo, vai dar esses significados para eles. Os salmos, como apontando naturalmente para o saltério, mas também pode apelar para cânticos com caráter de salmos. O hino, como canções e louvores de celebração ao ser divino. E odes, ou canções espirituais, como canções com caráter meditativo, exortatório ou didático. William Hendrickson, comentário também, o comentário do Novo Testamento que escrevem os dois com Seymour Kistemacher, ele diz o seguinte: Salmos se refere ao saltério do até, Antigo Testamento. Hinos aos cânticos de louvor a Deus e a Cristo no Novo Testamento. Então, li. Salmos se refere ao saltério e hinos se refere aos cânticos de louvor a Deus e a Cristo no Novo Testamento. E cânticos espirituais se refere à lírica sagrada, tratando de temas não diretamente relacionados com louvor a Deus ou a Cristo. Ou seja, se hinos refere-se, diríamos assim, à lírica sagrada, a canções que referem-se a Deus e a Cristo no Novo Testamento, canções espirituais seria uma lírica sagrada mais geral, que ela não está ligada diretamente nem com Deus, nem com Cristo. Estaria ligada essencialmente ao que o autor não nos dá esse sentido. Então, é tudo que você poderia incluir, que seja alguma canção que tenha relação com a fé, relação com as Escrituras, que não se refira diretamente a Deus ou a Cristo, segundo William Hendrickson, entraria na categoria de canções espirituais. Já acho que é assim que se chama o nome dele, salmos são os salmos do até, mais os salmos compostos do Novo Testamento. Ou seja, para esse comentarista, salmos, então, ele junta tanto os salmos do Antigo Testamento quanto os salmos compostos no Novo Testamento. Hinos não precisam ser exclusivamente hinos cantados, mas podem designar também o louvor e a exaltação em geral. Então, hinos não precisa ser algo cantado, mas também pode ser o louvor ou a exaltação de uma forma geral. O que se percebe
o que se percebe aqui, então, tanto o comentário público quanto William Hendrickson, é que você vê não existir alguma clareza em relação à distinção. Ou seja, assume-se a distinção, mas não se consegue dar uma completa evidência clara da própria distinção. Podemos aqui ainda pontuar, por exemplo, Shedd e Moeller dizem que salmos se referem ao livro canônico. Hinos eram peças compostas em forma prática, que exaltavam a Cristo. Aí apela a Filipenses 2,16, né? Que normalmente é apelado como sendo um fragmento de hinos. E cânticos espirituais, ele diz que talvez fossem cantos ou coros compostos nas reuniões, especialmente sob a inspiração do Espírito Santo. Então, quando a gente pega tudo isso, o que você percebe? Primeiro, há um ponto que é quase que comum, de certa maneira, que é a admissão de que salmos refere-se, obviamente, ao saltério, com exceção de uns que vão apelar à ideia de que salmos pode ter um sentido mais geral, né? Apelar a salmos do até e do Novo Testamento. E quando nós pegamos tudo isso, a primeira questão que começamos a levantar é: onde estão os salmos do Novo Testamento que os autores fazem apelação? Ninguém consegue apelar, ninguém consegue provar, ninguém consegue nos dar alguns salmos que está no Novo Testamento, do qual eles dizem que salmos também refere-se. Onde que estão as canções de louvor a Deus e a Cristo que terão sido compostas pela igreja primitiva e serem cantadas nos seus cultos? Assume-se algo sem necessariamente dar-se prova bastante para verdadeiramente argumentarmos em favor disso. Então, a prova que nós temos aqui é isso, essencialmente essa. Primeiro, assume-se a distinção, mas não há clareza em relação à própria distinção. Cada autor vai dar o seu sentido do que vem a ser, de fato, por exemplo, hinos, ou do que vem a ser, então, cânticos espirituais. Então, os irmãos têm que ter um pouco de paciência. Hoje a gente vai conversar sobre moelos. Né? Não vamos entrar nos textos para começar a abrir textos, escrituras e tal. Hoje não é esse dia. Ok. Então, nós temos uma dificuldade grande nesses autores de determinar o conteúdo da distinção da tríade. Por exemplo, qual seria o conteúdo específico de um salmos que o distinguiria de um conteúdo específico de um hino e que o distinguiria de um conteúdo específico de uma canção? Ou seja, do ponto de vista prático, como é que você vai apontar assim, olha, esse conteúdo é de hino, esse conteúdo é de cântico espiritual? Do ponto de vista prático, como é que você vai distinguir? Até porque quando você pega muitas das vezes as distinções feitas, não consegue verdadeiramente distinguir na abordagem dos autores que dizem que é distinto. Quando você pega do ponto de vista prático, você não consegue verdadeiramente distinguir que aqui ele está falando de hino e aqui ele está falando de canto espiritual. Acaba sendo a mesma coisa. Muitas vezes. Então, seguindo aqui Edson Marques, nós vamos apontar 3 erros que os opositores da salmodia exclusiva cometem quando vão interpretar os textos. O primeiro erro que os comentários cometem é tentar encontrar o significado dos termos a partir de um pressuposto que não pode ser provado. O primeiro erro é que os comentaristas tentam encontrar o significado dos termos a partir de um pressuposto que não pode ser provado. O que é que, essencialmente, nós queremos falar com isso aqui? Ou seja, o que acontece? Eles assumem um pressuposto. E o pressuposto aqui via de regra é: a igreja primitiva compôs canções para serem cantados no culto. E a partir da assunção desse pressuposto, ou a partir do assumir desse pressuposto, eles então fazem a distinção. Eles então comentam. Eles então fazem as coisas. Podemos pegar aqui Marlon Jones, né, que a gente admira bastante.
Mas ele afirma o seguinte: quando Paulo diz, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, só que portanto apelar para Efésios, quanto apelar para Colossenses, porque tem essa sentença aqui, né, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, especialmente Efésios, no caso, e isso é retirado do seu livro Cantando ao Senhor, que é um livro sobre música, sobre canção, sobre louvor. Ele diz que, quando Paulo diz cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, referindo-se a Jesus, isto indica claramente que foram escritos novos cânticos a Ele em seu louvor. Ou seja, Paulo diz assim: se Paulo falou cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, o Senhor aqui é uma referência a Cristo. Se Paulo falou cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, isso indica claramente que foram escritos novos cânticos a Cristo e em seu louvor. Só que o problema essencialmente é o quê? É que Marlon Jones ele assume algo que não pode ser provado. Quem pode verdadeiramente provar a partir do Novo Testamento que foram compostas novas canções para o culto do Senhor? Ele diz que indica claramente, ou seja, se é uma indicação clara, é porque é uma indicação que nós não precisamos de nenhum esforço, nenhum exercício elevado para encontrarmos as provas dessas canções que foram compostas a Cristo em seu louvor. Então, a partir de um pressuposto assumido, faz-se a distinção. Isso aí, como a gente vai ver noutras exposições, mais tarde, quando examinamos essencialmente a questão dos chamados fragmentos de hinos, como Efésios 1, nossa pela muito fragmento de hinos, Filipenses 2. Como a gente verá, é que não há uma evidência, quer bíblica, quer histórica, de que verdadeiramente aquilo foi tido como canção, ou como foi cantado ao Senhor pelos irmãos. Então, nós não podemos assumir que claramente foram escritos novos cânticos a Cristo e o seu louvor sem ter provas. E Marlon não oferece provas contundentes para provar o seu ponto. Nós vimos acima que alguns autores dizem que hinos se refere à composição de louvores a Cristo. Mas, para aceitarmos que essa conclusão é válida, é necessário provar que tais composições existiram. É necessário provar que elas eram usadas no culto primitivo, antes do apóstolo Paulo ter escrevido as cartas. Ou seja, para assumirmos que hinos, Paulo está a apelar para hinos que foram compostos na igreja primitiva e que eram cantados pela igreja primitiva, é necessário provar que tais hinos existiram antes de Paulo ter escrevido Colossenses e Efésios. Então não basta unicamente assumirmos o pressuposto sem que a gente consiga provar a sustentabilidade do nosso próprio pressuposto, quando as evidências acabem nos conduzindo para um outro caminho, nos conduzindo para um outro lugar. O mesmo, né, aqui só puxando o gancho, esse erro, por exemplo, cometido aqui, a ideia de assumir um pressuposto como sem ter evidências conclusivas, é o mesmo erro que se comete na chamada crítica textual. De quando em vez eu menciono isso, né? Para alerta, obviamente, para os irmãos. Por exemplo, a chamada crítica textual do Novo Testamento. As Bíblias que os irmãos têm, via de regra, os irmãos usam, com base na crítica textual. A Almeida Revista é atualizada, Nova Almeida atualizada.
E qual o pressuposto que eles assumem? Vindo lá de Westcott e York. O argumento é o quê? Os manuscritos mais antigos são os melhores. Só que não se prova que os manuscritos mais antigos são de fato os melhores. Porque quando se coloca o peso da evidência, pelo contrário, os manuscritos mais antigos são os piores. Por quê? Dois dos representantes desses manuscritos, você tem o Códice B e o Códice Sinaíticos, que vem lá do Egito. Esses dois códices ou manuscritos, só nos evangelhos, divergem entre si mais de 3.000 vezes. Como é que manuscritos melhores, eles os dois só, vão divergir só nos evangelhos? Não colocou o resto do Novo Testamento. Só nos evangelhos vão ter discordâncias mais de 3.000 vezes. Mas nós continuamos a argumentar que são os melhores. Quando os manuscritos que eles colocam de parte, que na lógica deles são os piores, a discordância em todo o Novo Testamento vai girar em torno de 1%. Então você tem um problema grande, ou seja, assume-se um pressuposto ou não se consegue provar o pressuposto. E mais, e pior, as evidências apontam o contrário. E essa divergência, por exemplo, do Códice B e do Códice Sinaíticos, isso assim quer dizer, essas 3.000 distinções ou diferenças em relação aos evangelhos, ou contradição em relação aos evangelhos, ainda assim excluiu-se questões de erros de palavras, erros de escrita. É o conteúdo. O conteúdo diverge entre si mais de 3.000 vezes, mas os críticos atuais continuam a nos empurrar na cabeça que aqueles manuscritos ainda assim são os melhores. Um outro problema, um outro dado, por exemplo, o texto base que se usa para traduzir. A mesma comissão que produziu o texto do Novo Testamento grego, com base nesses supostos melhores manuscritos, a mesma comissão de 5 indivíduos que produziu o texto, envolvidos 5 anos, a mesma comissão fez mais de 5.000 alterações no mesmo texto. Bom, crítica textual não é um negócio como se fosse que a gente vai olhar só assim. Tem mão do diabo em meio a tudo isso. Então, você vê problemas grandes. Então, assume-se um pressuposto, mas as evidências apontam para algo completamente distinto. Então, voltando para o nosso ponto, os autores distinguem os textos com base na assunção desses pressupostos, mas não se consegue provar cabalmente que houve novas composições. Você vai pegar, via de regra, que possivelmente, ou temos fragmentos, possivelmente houve composição de novos hinos, ou é a conversa em torno de possibilidades, mas só que na prática se apresenta como sendo algo completamente provado e concluso. O segundo erro, então, cometido por muitos intérpretes é buscar o significado dos termos em época anterior ao apóstolo ou no contexto pagão. Esse é outro erro. Ou seja, busca-se o significado de um termo, especialmente aqui que nós estamos a discutir, ou numa época anterior ao do apóstolo Paulo, ou no contexto pagão. Então, por exemplo, vamos aqui citar George Morton, ele afirma que é incerto o significado do termo Salmos, né? Alegando que o termo veio dos gregos
E eles os usaram centenas de anos antes de saberem que havia salmos de Davi. Ou seja, George Morton, para explicar o sentido de psaló, de salmos, vai dizer que esse termo veio dos gregos e os gregos usaram esse termo muito antes de ter salmos de Davi. Ou seja, não é possível que os gregos estejam a se referir a salmos de Davi porque eles usaram antes do salmos de Davi. Mas é óbvio, é lógico. Mas isso prova a indeterminadade do sentido de psaló, de fato. Porém, um problema que nós encontramos é a conclusão que ele chega, depois de afirmar isso. Ele diz que, como canções compostas por pagãos gregos eram chamadas de salmos, então, como os gregos compunham canções, e as canções que os gregos compunham, os pagãos compunham, eram chamadas de salmos, então, canções compostas por cristãos gregos podem ter sido chamadas de salmos pelo apóstolo Paulo. Isso é um salto muito grande. Ou seja, como os pagãos gregos compunham canções, e essas canções compostas por pagãos gregos eram chamadas de salmos, os cristãos gregos também compuseram canções. Então, o apóstolo Paulo é assim, vamos dizer assim, como o termo vem dos gregos, então, as canções dos pagãos é salmos e as canções dos cristãos gregos também é salmos. Ou seja, não Paulo, quando se referia ali a salmos, a psaló, tendo em vista que a base do termo é grega pagã, então Paulo está a se referir aqui a psaló, a salmos, como sendo as canções compostas pelos cristãos gregos. E ele conclui então dizendo assim: o termo em si não nos fornece nenhuma informação sobre quais músicas ele quis dizer. Então, você tem aqui uma conclusão meio que sem sentido e gravíssima. E o que nós falamos aqui, nós precisamos buscar o sentido do texto, primeiro no contexto bíblico, e depois o contexto de autores contemporâneos aos autores bíblicos, preferencialmente a questão de comentar o texto bíblico. Tentamos falar sobre as escrituras. Não é o contexto pagão que te vai auxiliar na compreensão das escrituras. É o mesmo erro, por exemplo, que se comete quando os autores modernos vão interpretar Coríntios 11 sobre o uso da cobertura. Vão fazer todo o malabarismo para argumentar que o apóstolo Paulo estava a referir-se a uma lógica de não escandalizar a cultura pagã. Isso não tem nada da cultura pagã no texto. É o mesmo erro que se comete. Então, o contexto pagão não é bastante para nos dar o sentido exato do termo. Precisamos primeiro olhar para o contexto bíblico, olhar para a escritura, como foi usado nas escrituras. E só posteriormente fazermos recurso ao contexto do autor bíblico, contemporâneos do autor bíblico, que terão falado sobre o assunto, mas na ótica de quê? Das escrituras, de um comentário das escrituras. Então é muito mais seguro você buscar um Josefo para te auxiliar na compreensão do que você buscar um grego pagão. Porque Josefo está a comentar o texto bíblico, está a falar sobre a tradição judaico-cristã, obviamente. Então é mais seguro você buscar o significado ali de alguém que está em contato com o texto bíblico do que com um pagão que está ligado com o contexto pagão e cultos às divindades. Esse é o erro que George Morton comete. Ou seja, pega o contexto pagão de culto às divindades pagãs para explicar o texto bíblico.
para concluir a partir dali que é indeterminável o sentido. E o complicado é que quando diz assim, o termo aqui em si não nos fornece nenhuma informação sobre quais músicas, ou seja, depois de falar assim, os gregos davam, os gregos pagãos compunham psaló, os cristãos gregos compunham psaló. Olha, nós não sabemos então aqui canção Paulo está a se referir. Então, quer dizer, também poderia ser uma canção pagã. Se não sabemos o conteúdo, se não sabemos a quais músicas Paulo está a se referir. Então, esse obviamente é um problema. Primeiro, o erro aqui cometido é esse. Busca do contexto pagão a explicação para um texto bíblico. Irmãos, aqui nós não estamos a falar de que o contexto histórico pagão, por exemplo, ou secular, ou cultural, não tem algum valor para interpretar o texto bíblico. Tem algum valor, mas ele não é determinante para a compreensão do texto bíblico. Não é determinante. Eu não posso depender. Se você, quando a gente olha, por exemplo, via de regra, sei lá, por exemplo, você pega liberalismo teológico, você pega o feminismo, nós vamos discutir sobre o porquê que temos que reformular o conteúdo bíblico. Qual é o argumento? O argumento é a cultura secular da época. Ou seja, os autores bíblicos falaram que a cultura não permitia falar o contrário. Ou seja, a cultura na qual os autores bíblicos estavam inseridos era machista, era uma cultura patriarcal. Então, por isso que os autores bíblicos tinham que seguir a cultura e defender a submissão da mulher ao homem. Defender a cobertura feminina, por exemplo. Defender a ideia de que mulher não pode assumir o ministério pastoral. Não pode ser pastora a mulher. Então, aquilo era naquela cultura, porque a cultura já era propícia para esse discurso. E Paulo não podia trazer uma contraposição a essa cultura. Muitos autores vão comentar isso, para que fazer assim, hoje então podemos agora aceitar naturalmente o feminismo e todas as suas pautas, podemos aceitar a questão do feminino, podemos colocar a cobertura de parte e tal. Toda essa argumentação não basta na cultura. Por quê? Porque a nossa cultura hoje é sensível. A nossa cultura hoje já aceita essas coisas. A nossa cultura hoje não repudia isso. Só quando você volta, o ponto é, você precisa olhar para o contexto bíblico, o argumento bíblico, e que, em grande medida, muitas vezes, o argumento bíblico é mesmo contracultural. A cultura da própria época. Você vai para os cultos pagãos, tinha sacerdotisas. Tinha sacerdotisas. Então, argumentar que não, lá não existiam mulheres que assumiam funções, diríamos assim, religiosas, não é verdade. Porque a cultura pagã era essencialmente, em relação ao culto, marcada por sacerdotisas. Tinha poucos sacerdotes. Então, às vezes, ponto é, a cultura pagã, ela tem alguma relevância para a compreensão, especialmente às vezes para entendermos a resposta bíblica em relação àquela cultura. E nós hoje vemos um ressurgir do paganismo de forma muito grande em nossa própria época. Então, a cultura pagã não é suficiente para nos esclarecer isso. Então, o problema é que George Morgan assume ali, né, uma coisa. Primeiro, o pressuposto de que, obviamente, houve composições que também não pode ser provado, e depois essa lógica de que Paulo está a apelar a qualquer sentido de salmos ali. Agora, é verdade que a conclusão que ele traz ali, né, aqui citando Edson Marcos novamente, é verdade que a conclusão que ele tem de que o termo em si não nos auxilia para a compreensão, é verdade que podemos assumir isso. O termo sozinho não diz muita coisa. Só que nós não examinamos o termo sozinho. Nós examinamos o termo no seu contexto.
E contextualmente inconfundível que a referência a Salmos é uma referência ao saltério. Inconfundivelmente. A referência a Salmos é uma referência ao saltério. O mesmo também pode nos auxiliar a compreensão em relação a hinos. A hinos, né? Você não vai concluir que porque os filósofos clássicos usavam hinos ou ódio como uma referência a louvor aos deuses e aos heróis, você não vai dizer que Paulo está usando esse mesmo sentido. É necessário olhar para o contexto bíblico para nos auxiliar a compreensão de que a referência é essa. E o terceiro erro, concluindo aqui, estamos a encerrar, obviamente, o terceiro erro cometido por muitos comentaristas, então, é que eles cometem o erro de buscar o significado dos termos usados pelo apóstolo numa época e contexto posterior ao apóstolo. Se o erro 2 é de que buscava-se o sentido de salmos, hinos e cânticos espirituais numa época anterior ao apóstolo ou no contexto pagão, o segundo erro, o terceiro erro no caso, é que busca-se, o oposto, busca-se o sentido, o significado dos termos numa época posterior ao apóstolo, numa época que está fora do contexto do apóstolo Paulo. Por exemplo, vamos citar novamente William Hendrickson. Quando ele vai procurar fundamentar qual o sentido de hino, ele vai apelar para Agostinho. Então, você vê, o apóstolo Paulo escreveu o seu texto em 60 depois de Cristo e Agostinho de Hipona está aqui no século IV. William Hendrickson, para fundamentar qual é o significado de hino no apóstolo Paulo, pega Agostinho e ele diz o seguinte: mais uma vez, Agostinho declara que um hino possui 3 elementos essenciais. Um hino deve ser cantado, um hino deve ser de louvor e um hino deve ser para Deus. Segundo essa definição, seria possível um salmo do Antigo Testamento, cantado em louvor a Deus, ser um hino também. Ou seja, na lógica então, depois dele apelar a Agostinho, ele conclui que, segundo a definição de Agostinho, os salmos do Antigo Testamento também seriam hinos. E o William Hendrickson vai um pouco mais longe, vai um pouco mais distante. Ele diz que, se a definição de Agostinho for correta, existem hinos que não pertencem ao saltério do Antigo Testamento. E aqui ele vai citar 2, o Magnificates e o Benedictus. O Magnificat é, digamos assim, as palavras de Maria, e o Benedictus, então nós temos aquela ocasião do Zacarias, né? Então, você olha aqui, né, que William Hendrickson, ao se basear em Agostinho de Hipona para definir hino, um autor que viveu lá, bem distante. Ele comentou, obviamente, que não é autor contemporâneo a base para explicar um autor primitivo. Voltamos a isso anteriormente. Ou a gente vai para o contexto bíblico, ou a gente vai para autores contemporâneos ao autor bíblico. Preferencialmente aqueles que estejam a falar do conteúdo bíblico, do material bíblico. Agostinho está muito distante. A cultura mudou, eventualmente o contexto mudou, porque essencialmente nesse século IV, por exemplo, que a gente começa a ver composições de hinos nesse século IV. Antes desse século você tem quase que um silêncio total em relação a composições. Nesse século aqui, é que tanto hereges quanto alguns ortodoxos começaram a compor, mas os primeiros foram os hereges que começaram a compor canções para a introdução do culto público.
E outro problema é que William Hendricks, ao mencionar e ao citar o Magnificatis e o Benedito, você não tem... Por exemplo, Agostinho disse que uma canção, um hino tem que ser cantado, né? É algo que foi para ser cantado. Só que quando você olha, Lucas relata assim, e Maria disse, não e Maria cantou. Até porque digamos assim, a musicalização de tanto da fala de Maria quanto da fala de Zacarias também só aparece no século IV. Antes disso, ninguém colocou melodia nisso. E o texto bíblico diz assim, e Maria disse, e não e Maria cantou, e Zacarias profetizou dizendo. Não foram canções. Não foram originalmente canções. Tal como os salmos que foram dados originalmente como canção. E dessa maneira, ao citar Magnificatis e Benedictus, o próprio William Hendricks contraria a definição de Agostinho. Porque isso não foi para ser cantado. Não foi originalmente posto ali para ser cantado. E esses autores, então, comete-se, obviamente, esse tipo de erro. Voltamos aqui. O contexto contemporâneo é importante. Especialmente para quê? Tipo, o nosso contexto hoje, ele não é um contexto que nos permite definir e conceituar ou explicar as escrituras. O nosso contexto, digamos assim, é um contexto que clama a resposta que vem da escritura. Mas para que eu compreenda o que a escritura de fato diz, eu preciso ir para o contexto original. Preciso ir para o século I, preciso ir para o contexto judaico, para compreender o texto bíblico, a fim de daí tirar respostas para o nosso contexto. E não pegar o nosso contexto para explicar as escrituras. E muitos dos erros teológicos cometidos via de regra com base nisso. Pega-se o contexto atual, pega-se nosso contexto para condicionar a aplicação de um texto bíblico, de uma verdade das escrituras. Por isso que o Evangelho é mesmo uma contracultura. O Evangelho confronta culturas. As escrituras confrontam culturas. A Bíblia, Deus não deu a palavra dele para se conformar e se acomodar às várias culturas. Não, é para reformar e moldar as várias culturas. Esse é o objetivo das escrituras. Ela está ali para fazer uma contraposição, um contraponto. E aquilo que nas culturas for pagão, for anticristão, nós como crentes a ideia é viver na contramão daquilo. Isso não tem diferença alguma. Você tem que ser crente. Crente é para quê? Se você só seguir a cultura, qual a razão de você ser crente? Se definir como crente. O problema é que há muitos infiltrados na fé que são, na verdade, pagãos e querem moldar o cristianismo à cultura pagã. O outro argumento levantado por muitos deles é a questão dos chamados fragmentos de hinos. E aqui vamos fazer uma breve referência. Então, nós temos faltas de evidência, obviamente, de composições. E Hendricks, aqui que nós estamos a citar, ele conclui dizendo que fragmentos de outros hinos do Novo Testamento parecem estar incluídos nas cartas de Paulo. Cita Efésios 5:14, Colossenses 1:15 a 20, 1 Timóteo 3:16 e outros. Nenhum desses supostos fragmentos, meus irmãos, é conhecido. Ou seja, melhor, nenhum desses supostos hinos é conhecido. Apenas os fragmentos deles parecem estar incluídos nas cartas de Paulo, conclui Hendricks. Então, nós não conhecemos os supostos hinos, diz Hendricks, apenas os fragmentos é que constam, é que parecem estar incluídos nas cartas de Paulo. Ora, para nós assumirmos que algo é fragmento de uma coisa, nós temos que conhecer o completo. Se algo é fragmento de algo, nós precisamos conhecer o completo. Ninguém prova a respeito de ser completo. Por isso que a linguagem desses autores é mesmo supostos hinos, dos quais conhecemos fragmentos.
você vai estabelecer uma doutrina tão importante como a do culto a Deus, com base em suposições? Então, você não pode apelar a fragmentos. Você não pode apelar, por exemplo, que Efésios 5,14 é fragmento de hino. Você não consegue provar que existiu esse hino de fato, do qual Efésios 5,14 é fragmento. Você não pode apelar que Colossenses 1:1, de 15 a 20, é fragmento de hino, se você não tem como provar o hino completo do qual Colossenses 1, 15 a 20 é fragmento. Irmãos, nós precisamos ser sérios em relação a isso, porque isso é o culto a Deus. E como nós dissemos aqui várias vezes, o culto a Deus só é aceitável nos moldes do próprio Deus. Você não vai trabalhar a questão do culto ao Senhor com base em suposições. Quando você tem uma fundamentação clara nas Escrituras a respeito de como tem que ser o culto dele. É jogar de forma muito insegura e, digamos, irresponsável, você trabalhar a adoração ao Senhor com base em suposições. É muito perigoso. Nadab e Abiú morreram. Morreram. O Senhor os matou. E às vezes nós minimizamos a gravidade de certas negligências. Parece que ninguém mais cai morto. Não, só que há mortes espirituais, Paulo fala. Por isso que muitos dentre vós morreram. Então, irmãos, muita coisa pode ir sem sentido em nossa própria vida espiritual, tentar negligenciar algumas coisas. A gente não quer pegar o ser das Escrituras e trabalhar com base nela. Então é sério. O Senhor não abençoa o que Ele não mandou. Aquilo que o Senhor não ordenou, o Senhor não tem. O Senhor não dá bênção em relação a isso. Não dá bênção em relação a isso. Então, entre que se diz que esses supostos fragmentos parecem estar nas cartas de Paulo. Então, se são supostos hinos e os fragmentos parecem estar nas cartas, isso não pode nos levar a concluir nada, não pode nos auxiliar a provar nada sobre esses hinos. E é um sustentáculo muito frágil. Tanto, essa tendência, ela distorce, obviamente, o sentido dos textos. Esses erros aqui que nós apelamos, eles acabam, obviamente, distorcendo o sentido do texto bíblico e criando dificuldade, obviamente, para o estabelecimento da doutrina de forma clara. Título de conclusão, cito mais aqui, o problema dessa tendência. Abrimos com Mark Lloyd Jones, vamos fechar com Mark Lloyd Jones. Mark Lloyd Jones, no seu livro Cantando ao Senhor, ele diz o seguinte, dentro desse erro, quer dizer, como consequência do erro que se comete em relação à interpretação do texto, uma das consequências é isso que nós vemos aqui em Mark Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: há aqueles que ensinam, e eu estou inclinado a concordar com eles, que pode muito bem ser que Paulo esteja dizendo algo como o seguinte. Então aqui, apelando para Efésios e Colossenses, mas vai explicar qual seria o sentido de fato no qual Paulo está falando. Diz assim, Paulo está dizendo algo como o seguinte: quando vocês se reúnem, há grande alegria em seus corações por serem cristãos, pessoas cheias do Espírito. E como é que vocês que se reúnem como cristãos, que estão alegres por serem cristãos, como é que vocês expressam essa alegria? Ele diz, bem, Paulo a falar. Então Paulo se diz aos irmãos, quando vocês se reúnem, vocês estão felizes por serem cristãos. Como é que vocês vão expressar a vossa alegria por serem cristãos, pessoas cheias do Espírito? Bem, façam o seguinte, cantem alguns velhos salmos de Israel, se vocês os conhecem. É Paulo a falar assim, segundo Mark Lloyd Jones. Cantem alguns velhos salmos de Israel, se vocês os conhecem.
em acréscimo, algum de vocês, sob a influência e inspiração do Espírito, poderá compor hinos. Hinos de louvor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Leve-os então consigo e cante-os. E chame outros para que se juntem a você, para que todos os cantem juntos. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Mas... não está muito sério, vamos fazer um pouco de assim. Então, você vê que é uma conclusão tão sem sentido para o texto, mas soa muito espiritual. Mas Paulo não faz uma suposição. Olha, cantem alguns velhos salmos de Israel se vocês os conhecem. Paulo vai dizer o quê? Que Paulo não deu um imperativo categórico, se tivéssemos que usar aquela linguagem de Immanuel Kant, né? Paulo não deu um imperativo categórico, cantem salmos. E se é imperativo, cantem salmos, então vocês têm que conhecer os salmos para serem cantados. Mas está a dizer o quê? Paulo deu uma sugestão. Olha, se você conhece um velho salmo de Davi, cantem quando se reunirem. Agora, se não conhece, isso não tem problema. E, obviamente, isso remove a responsabilidade de que ele conhece esses salmos para serem cantados. E é isso que francamente, com tristeza, digo, muitos irmãos aqui fazem. Eu não tenho preocupação de conhecer os salmos para serem cantados em comum na igreja. Não tem essa preocupação. Mas Paulo diz o seguinte: se você o conhece, cante. E cante salmos. E se você tem que cantar salmos, tem que conhecer os salmos a serem cantados. É uma obrigação que segue disso. E Marcos diz assim, outra parte que Paulo diz assim, alguns também de vocês, pela influência do Espírito, vão compor canções, vão compor hinos, depois tragam essas canções no culto ao Senhor e depois cantem todos juntos. Onde é que pode se provar isso a partir do que Paulo fala em todas as porções das Escrituras? Não tem. Paulo só fala sobre cantar. Paulo não fala nada sobre composições. Nada. Você pode vasculhar todas as cartas do apóstolo Paulo, 13, se você acredita que Hebreus não é do apóstolo Paulo, ou 14, como eu acredito que Hebreus também é do apóstolo Paulo. Você pode pegar todas elas, não vai encontrar nenhum lugar onde Paulo diz assim: irmãos, componham algumas belas canções em louvor a Cristo, em louvor à redenção que Cristo fez aqui. Não tem. Então, Marlon Júnior, quer dizer, por conta desses propósitos errados, ele distorce o sentido do texto bíblico. Então, esse é, obviamente, um problema. Então, meus irmãos, essa é a introdução, e acho que parece que hoje acabei levando um bom tempo aqui. Essa é a introdução que nós queríamos dar para a interpretação da tríade hermenêutica, e queremos, Senhor, então, no próximo domingo, estaremos então agora entrando especificamente no texto bíblico, explicar o texto bíblico, vasculhar as escrituras para trabalhar o sentido do texto bíblico. Então, precisamos, na verdade, ser conduzidos pelas escrituras, pelo contexto bíblico, pelo contexto de autores contemporâneos, autores bíblicos, para compreendermos o sentido das escrituras. Amém.